Mais vídeo no meu canal e hoje vamos aprender a Alta Idade Média. Depois a gente vai ver a Plena Idade Média, por fim a Baixa Idade Média. Primeiramente a gente vai ver a Alta Idade Média, que foi o primeiro período da Idade Média, estendendo-se aproximadamente do ano 476 d.C., quando ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente, até o século X, que foi uma época de profundas transformações políticas, econômicas, sociais e culturais na Europa. Nesse período surgiram novos reinos, povos e tradições que moldaram uma civilização europeia. Então aqui nesse vídeo a gente vai focar mais na parte da Europa. Das Américas a gente vai ver em outro vídeo, que é a Mesoamérica, que vai sair mais pra frente, não vai demorar, infelizmente. Primeiramente, visão geral. Após a queda do Império Romano do Ocidente, a Europa deixou de ser governada por um único grande império e passou a ser dividida em dois diversos reinos germânicos. A população diminuiu, as cidades perderam importância e a economia tornou-se predominantemente rural. Apesar de muitas dificuldades, a Alta Idade Média também foi uma época de formação de novas culturas, fortalecimento do cristianismo e o surgimento das bases do sistema feudal. Pablo, que é o sistema feudal? A gente vai ver daqui a pouco, pode ficar tranquilo. Talvez não seja difícil, mas a gente vai ver. Nomenclatura. Por que Alta Idade Média? Alta Idade Média não significa que esse período foi superior aos demais. A palavra alta refere-se ao fator de ser a fase inicial da Idade Média. Ela é dividida em duas partes. O período das invasões bárbaras, que é do século V ao VI, e formação dos reinos medievais, do século VII ao X. Então a gente vai ver cada uma dessas partes aí, é normal. Localização. A Alta Idade Média ocorreu principalmente na Europa Ocidental, abrangendo regiões que atualmente correspondem à França, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Áustria e Suíça. Também envolveu partes do norte da África e do Oriente Médio, devido à expansão islâmica. A gente viu em outro vídeo, vocês têm que ver também. Governo. O poder político era descentralizado. Com a queda de Roma, surgiram vários reinos independentes governados por reis germânicos. Entre os principais reinos estavam o Reino Franco, aqui no mapinha, vou deixar aqui. Reino Franco, né? O Reino Visigodo, Reino Ostrogodo, Reino Lombardo e o Reino Anglo-Saxão. Os reis eram auxiliados por nobres guerreiros e líderes locais. O governo era baseado em relações pessoais de fidelidade. A economia da época se tornou essencialmente agrária. As características eram uma agricultura de subsistência, criação de animais, pouco comércio, pouca circulação de moedas e produção voltada para o consumo local. Os grandes latifúndios começaram a se transformar nos futuros feudos, com os principais produtos sendo trigo, cevada, aveia, vinho e azeite. A sociedade era fortemente hierarquizada, certo? Os principais grupos sendo a nobreza dos reis, dos senhores de terras, que eram os senhores feudais, e os guerreiros. Depois a gente tem o clero, que eram os bispos, padres e monges. E por fim os camponeses, que eram trabalhadores rurais, pequenos agricultores e servos, que eram os vassalos. A maioria da população vivia no campo. A religião mais importante foi o cristianismo. A Igreja Católica tornou-se uma das principais instituições mais poderosas da Europa e ela preservou o conhecimento, educou parte da população, registrou acontecimentos históricos, influenciou reis e nobres e também realizou obras de caridade. Os mosteiros tornaram-se os centros de estudos e preservação de manuscritos antigos. Língua. O latim foi a língua oficial da igreja e da cultura erudita. Porém, o povo falava diversos idiomas locais. Do latim surgiram gradualmente o português, espanhol, francês, italiano, romeno. E também as línguas também eram faladas línguas germânicas pelos povos invasores. A arte medieval possuía forte influência religiosa, como temas cristãos, ilustrações de manuscritos, igrejas simples, mosaicos, esculturas religiosas, e destacam-se a arte bizantina, a arte cristã primitiva e a arte carolíngia. A gente vai ver o que é carolíngios. Conhecimentos e educação. A educação estava quase totalmente sob controle da igreja. Os monges copiavam livros manualmente.
E as áreas principalmente estudadas eram a gramática, a retórica, a lógica, a matemática, a astronomia e as músicas. Os mosteiros funcionavam como biblioteca e escolas. Além de tudo isso, a gente também tem uma das piores partes, as guerras. As guerras eram frequentes por motivos como conquista de território, defesa contra invasões, disputas entre reinos. Os principais conflitos foram as invasões bárbaras, a expansão islâmica e a Batalha de Poitiers. As invasões bárbaras, vamos começar, foram diversos povos germânicos que entraram no território romano. A expansão islâmica, após o século VII, os muçulmanos conquistaram vastos territórios, e a Batalha de Poitiers, em 732 d.C., foram os francos liderados por Carlo Martel e derrotaram os exércitos islâmicos e impediram a sua expansão para o interior da Europa Ocidental. Pablo, mas que povos que tinham na Idade Média? Os principais povos da Alta Idade Média? Os francos, que foram os mais poderosos da Europa Ocidental e fundaram o Império Carolíngio. Depois os visigodos, que controlaram grande parte da Península Ibérica. Depois os ostrogodos, que dominaram a Itália após a queda de Roma. Os lombardos, seguidos dos lombardos, que conquistaram regiões da Itália, seguido dos anglo-saxões, que formaram os primeiros reinos da Inglaterra, depois os vikings, que realizaram invasões e expedições marítimas, os muçulmanos, que criaram um vasto império que se estendeu da Espanha até a Ásia, e os bizantinos, que preservaram a herança do antigo Império Romano do Oriente. O principal imperador da época foi o governante mais conhecido da Idade Média, foi o Carlos Magno. Pablo, eu não conheço ele, né? Então não é mais importante. Não. Ele foi rei dos francos, foi coroado imperador em 800 d.C. e foi criador do grande Império Carolíngio. Ele expandiu enormemente seus territórios, ele incentivou a educação, fortaleceu o cristianismo e ajudou e organizou a administração imperial. Seu governo ficou conhecido como Renascimento Carolíngio. Isso foi o Império Carolíngio. Após a morte de Carlos Magnus em 814, seus sucessores eram menos capazes, houve disputas familiares, ocorreram invasões vikings, magiares e até mesmo de sarracenas. Em 843 foi assinado o Tratado de Verdun, que dividiu o império entre seus netos. Essa divisão enfraqueceu o poder central e favoreceu o surgimento do feudalismo. Durante essa época, ocorreram várias coisas, como em 476 d.C., houve a queda do Império Romano do Ocidente. Em 493 d.C., a formação do Reino Ostrogodo na Itália. De 527 a 565 d.C., o governo de Justiniano I. Em 622 d.C., o Égera, principal imperador da época, foi o governante mais conhecido da Idade Média, foi o Carlos Magno. Pablo, eu não conheço ele, né? Então não é mais importante. Não. Ele foi rei dos francos, foi coroado imperador em 800 d.C. e foi criador do grande Império Carolíngio. Ele expandiu enormemente seus territórios, ele incentivou a educação, fortaleceu o cristianismo e ajudou e organizou a administração imperial. Seu governo ficou conhecido como Renascimento Carolíngio. Isso foi o Império Carolíngio. Após a morte de Carlos Magnus em 814, seus sucessores eram menos capazes, houve disputas familiares, ocorreram invasões vikings, magiares e até mesmo de sarracenas. Em 843 foi assinado o Tratado de Verdun, que dividiu o império entre seus netos. Essa divisão enfraqueceu o poder central e favoreceu o surgimento do feudalismo. Durante essa época, ocorreram várias coisas, como em 476 d.C., houve a queda do Império Romano do Ocidente. Em 493 d.C., a formação do Reino Ostrogodo na Itália. De 527 a 565 d.C., o governo de Justiniano I. Em 622 d.C., o Égera, que foi o marco inicial do calendário islâmico. Em 711 d.C., conquista muçulmana da Península Ibérica. Em 732 d.C., a Batalha de Poitiers. Em 800 d.C., a coroação de Carlos Magno como novo imperador. Em 843, o Tratado de Verdun e nos séculos 9 e 10, as grandes invasões vikings.
O legado dela foi porque na Alta Idade Média deixou importantes heranças, como a formação de futuras nações europeias, a expansão do cristianismo, desenvolvimento do feudalismo, preservação de conhecimentos antigos pelos mosteiros, surgimento das línguas românicas, consolidação do poder da Igreja Católica, bases da cultura medieval europeia. Isso tudo, embora tenha sido um período de instabilidade e invasões, a Alta Idade Média foi fundamental para a construção da Europa medieval e para o surgimento de muitas instituições, culturas e países que existem até hoje. Tipo, foi na Idade Média que surgiu o Reino de Portugal, ou o Reino de Castela e Aragão, quando se juntaram, viraram a Espanha. Tem muita coisa que a gente ainda vai ver. Então foi isso, até o próximo vídeo. Tchau! Não perca, porque amanhã... Não. Nossa, buguei. Quarta-feira tem vídeo de geografia. Ah, nossa, não acabou o vídeo ainda. Agora sim, tchau.